diferença em tudo que realmente está acontecendo. Porque vai ser, na verdade já é um novo mundo que a gente está vendo, né? Por exemplo, eu tenho feito um monte de curso, falado com um monte de gente da área de tecnologia, da área de educação física, da área de inovação, de empreendedorismo. E um cara falou uma coisa que me marcou muito. Pra você ter ideia, ele é dono de uma editora, tá? Então o cara publica livros. Ele doou todos os livros dele, 1.500 livros. Ele tem todo o acervo agora digital. Ele falou: eu não quero mais livro de papel. Meu negócio agora é tudo digital. Nossa. A educação online é uma coisa que está crescendo muito e tal, que está dominando. Aí eu até questionei ele. Eu falei: mas na Europa, isso ela dominou 10 anos e agora eles estão caminhando ao contrário, eles estão voltando para o presencial. Ele falou: então, os próximos 10, 15, 20 anos aqui no Brasil vai ser online até a gente começar a voltar, porque a gente nunca acompanhou o ritmo deles. Lá, quando começou a cair, chegou aqui. Então, Uhum. agora que está mudando lá, até chegar aqui, aqui as pessoas vão fazer crescer primeiro. E ele tem razão. Infelizmente, ele tem razão. Né? Bom seria se as pessoas já percebessem que ela tem o seu valor, mas tem o seu limite. Igual é o presencial, ele tem o seu valor, mas também tem o limite. O ideal Uhum. seria a gente conjugar as coisas, ter essa parte presencial e ter a possibilidade do, do aperfeiçoamento, sabe, a pessoa ir além pelo online. Só que daí não depende da instituição, da faculdade, do professor, depende da pessoa que tá aprendendo, que está estudando, querer fazer. Uhum. E aí é meio complicado, entendeu? Eu não posso querer por você. É, isso é verdade, né? Porque presencialmente, assim, às vezes você tem até uma motivação a mais, né? Um estímulo a Sim, mais, assim, dependendo. um O... estímulo, a gente que pega no pé e tal, tem um monte de fatores. Mas tem gente, por exemplo, que também não gosta do presencial, porque acha que o professor vai perguntar para ele, ele vai ficar exposto, aí a pessoa não quer se expor, não quer fazer. Tem, assim, É, tem mercado todo para tudo, lugar tem os prós e os contras. tem tudo, certeza. E daí a gente fica no meio do caminho, né, cara? Sem saber, na verdade, o que fazer, para onde ir, como vai ser. É, O mas igual você negócio falou vai ser esperar e agora. Que a gente vai ter que mudar, isso é fato. Não dá para voltar agora, pós-pandemia, e achar que tudo vai ser do jeito que era. Esquece. Isso é completamente fora de cogitação, né? Mas a gente precisa ter a convicção, né, do que a gente está fazendo ser a melhor opção. É que, Não, igual você falou na última aula, é meio que uma revolução, né? Que agora com a tecnologia e com essa pandemia, a gente pode notar, muita gente notou que tem muita coisa que dá para fazer com a tecnologia que a gente tem em casa, né? No caso, o celular e o computador. Forma de sim, trabalhar, tal, assim, essas coisas. exatamente. E como que vai usar isso? Porque o problema é assim, é muito fácil, sabe, Rafael, trabalhar com a tecnologia. Tem coisa que praticamente a tecnologia faz para você. Uhum. Só que qual é a principal adaptação? É a sua adaptação. Como você vai conseguir produzir o seu conteúdo, como você vai transmitir o seu conhecimento através da tecnologia. Essa transformação é interna. Só você pode fazer por você, só você vai saber como ela acontece com você. Porque para cada um é diferente. Tem gente que Sim. se adapta muito rápido, tem gente que vai demorar mais para se adaptar, tem gente que, quem sabe, nem consiga se adaptar. É, Entendeu? verdade. E daí é bem complicado, né? Por exemplo,
Quando a gente pensa nas possibilidades, né, que a tecnologia vai nos dar, muita gente acha que ela facilita muita coisa, né? E não é verdade, ela não só facilita, ela apresenta algumas dificuldades também, né? De, de adaptação ao conhecimento, de velocidade de pensamento, de tomada de decisão, da amplitude que você tem de alcance, que é muito maior. Só que tem para os dois lados, né? Por exemplo, eu fiz aquele canal do YouTube para colocar para vocês as aulas gravadas, né? E o canal é um canal público, eu não tenho como deixar eles privados para vocês, ou se tem, eu não sei. Já entrou gente, já se inscreveu gente no canal que não é da faculdade, mas que viu a aula e gostou. Aí fica mandando pergunta para mim, tirando dúvida e tal, entendeu? Estudantes de outras faculdades que viram e entraram. Entendeu? Então, assim, o alcance, ele é muito maior, né? E gente de longe, cara, que tá entrando, que tá aparecendo, e eu tô voando na vibe, né, cara? Porque, assim, para mim é legal, eu acho que é uma boa, né? Se eu conseguir me projetar, por exemplo, a partir disso, sem prejuízo, por exemplo, para o trabalho com vocês e tudo mais, para mim é bom, porque é abrir horizonte de trabalho, cara. Entende? E na E daí, internet tá na internet, tá no mundo todo praticamente, né? então, só que aí que tem o problema, né, cara? Tá, a É. internet está no mundo todo. Enquanto o negócio tá legal, beleza. E se fizer alguma coisa errada? Aí já 1 milhão e um monte de gente em cima seu. Entendeu? Online. A mesmo alcance que você tem transmitindo as boas, as boas notícias e tal, é o mesmo alcance que você tem quando você fizer uma coisa errada. Só que o que mais fica marcado? O que vira meme? Não é coisa certa, é só coisa As errada. coisas Só feias, as coisa coisas erradas, engraçada. né? Entendeu? Aí é que tá. Então, o cuidado que você tem que ter ao produzir um trabalho desse é muito maior. É, Não que eu não tivesse ao fazer isso para a sala, para o presencial, entendeu? Só que agora a preocupação é maior, a exposição pública é maior, entende como que é o negócio? E é aquele assim, o que a gente sempre vê o pessoal brigando, né? Ah, eu tenho os direitos de imagem, vai pôr o vídeo. Meu, esquece. Pois na internet já era, é do mundo, não é mais seu. Você não verdade. tem mais direito naquela imagem. Por quê? Até Porque no, você não tem como rastrear todo mundo que viu. é, Você não tem como rastrear, por exemplo, quantas pessoas compartilharam, quem fez o download do vídeo e guardou. Porque eu posso tirar do YouTube a hora que eu quiser. uhum, Mas quem já fez o download, vai ter. é, Entende? Tem isso. Então é uma coisa que, assim, a gente vai ter que pensar muito, a gente vai ter que se adaptar muito. E, e essa dificuldade de imaginar a que ponto chegará, que é o problema. Porque daí você não sabe o quanto de adaptação e nem quantas adaptações deverão ser feitas para você se encaixar nesse novo mundo. Porque não vai ser uma só. Vão ser muitas, vão ser muitas. E durante muito tempo. Eu acho que não é. Tem gente falando assim: ah, acabou a pandemia, volta tudo ao normal. Não vai voltar tudo ao normal. Na eu vi verdade, num vai ser site um novo europeu, acho normal. que o prazo é de 5 anos para voltar ao normal. Começar a voltar ao normal, Né, então, mas não né? vai voltar ao normal, Rafael, é isso que eu tô te falando. Voltar ao Vai ser um normal não novo volta, né? normal. Tem muita coisa que a gente fazia que a gente não vai mais fazer. Isso é Então, verdade. essa é a adaptação. Entender o novo normal. Uns 5 anos vai ser o tempo que a gente vai demorar para entender esse novo normal.
Porque, na verdade, o normal ele já está começando a se formar. É que a gente ainda reluta em aceitar. A gente ainda reluta em encarar de frente a mudança. Porque mudar requer trabalho, né? Mudança exige sacrifício. E o ser humano não quer isso. O ser humano quer moleza. O ser humano quer folga, na verdade. A verdade é essa. Então, a gente fica pensando, né? É, exatamente sobre isso. Ó, eu vou ler para você um recado que veio do pessoal lá da escola, tá? Ó, querida equipe, encerramos mais uma semana de muito trabalho. Essa pandemia tem nos desafiado como pais, profissionais, até mesmo em nossas relações familiares e sociais. Em uma conversa essa semana com a diretora, onde falávamos sobre o estresse que todos estão passando e nossa preocupação com a saúde mental e emocional de vocês, comentei que vejo como estamos todos no mesmo mar, mas cada um com o seu barquinho. Ou seja, todos estamos passando pela mesma experiência, a pandemia, mas cada um com suas dificuldades, descobertas e emoções. Falar sobre como está sendo essa vivência e suas angústias alivia o estresse e nos ajuda a refletir e descobrir novas possibilidades. Busquem apoio. Estou à disposição caso queira agendar um horário para conversarmos. Essas conversas estarão sob o Código de Ética da Psicologia, que garante o sigilo do atendimento. Um abraço. Ela é psicóloga lá da escola. Olha a preocupação que a escola já está tendo em relação a isso. Por quê? Porque a gente se preocupa, né? Beleza, o isolamento social. Quem pode ficar em casa está ficando para tentar não se contaminar, para achatar a curva, aquela coisa toda. Beleza. Quem não pode, que precisa trabalhar, como fica? Aí a pessoa vai, ela sai, ela sabe que ela pode estar em contato com o vírus, ela sabe que ela pode contrair o vírus, mas ela pode ser assintomática, pode ser que o vírus não represente nada para ela, mas ela é carreadora do vírus. Ela vai continuar levando esse vírus para muita gente e até transmitindo, né? É... E como que fica a cabeça da pessoa, né? Aí um outro fica assim, como que a gente vai fazer, né? Para seguir com isso? Como que vai ficar? É tudo muito complicado. Eu, por exemplo, cara, eu tô entrando em desespero ficar dentro de casa, sabe? Eu tô aqui desde que iniciou a pandemia, eu tô em casa e eu não tô dando conta, cara, de fazer tudo, de fazer, não. Na verdade, de viver tudo que eu tô vivendo. Porque tá muito difícil, né? Ficar dentro de casa gera muito estresse, porque eu sempre tive acostumado com com a possibilidade de fazer as minhas coisas, de sair, de fazer tudo, né? E a gente tá preso. A bem da verdade é isso, né? Não pode sair. E eu, mesmo que eu tivesse a oportunidade de sair, mesmo que eu queira sair, eu não consigo, porque que nem hoje. Dei aula de manhã, 1h30 da tarde comecei lá com o Monteiro, aí agora já tô com vocês, entendeu? Então, é uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra, e o negócio vai rodando, 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 e a gente não para, cara. E eu, esses dias, eu falei pra minha esposa, eu não aguento mais, eu quero sair, quero dar uma volta, quero... Mas você vai dar uma volta onde? Mas você pode ir no supermercado, não tem outra coisa para você fazer. Mas sabe o que eu queria fazer? Eu peguei meu carro, liguei o som, tava de máscara e tudo, liguei o som e fiquei andando de carro pra rua. Uma meia hora, eu voltei. E Só para ver o voltei mundo. pra casa. Por quê? Porque eu tava pirando, cara, ficando doidaço.
entendeu? Mais do que eu já sou normalmente. Então, às vezes, as coisas complicam. E isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que aprender a trabalhar, aprender a fazer em relação exatamente a isso, né? Como eu vou me comportar e me adaptar nessa realidade, porque não vai ser fácil, não. Tem gente achando que vai ser melzinho na chupeta. Não vai. Vai ser bem diferente do que a gente espera, né? Essa readaptação. Espero que ela seja breve. Isso eu espero muito, porque não fácil não vai ser. Boa noite, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite, professor. Noite. Tô bem, Olha graças a só, Deus. Boa noite, pessoal. o link que está lá no AVA Boa tá dando noite. problema, Boa né? noite, professor. Boa noite, boa noite. O link que está no AVA tá dando problema? Sim. Na Sim. aula 1 lá? Porque eu mandei para vocês exatamente o mesmo link. Eu não entendo por que lá tá dando problema. Coisa de maluco, né? Estranho. Eu mandei no grupo da sala. Daqui a pouco começa Então, a entrar aí, galera. esse link que eu mandei hoje, guarda ele, porque é o mesmo toda semana. Aí, não Tá. que eu me importe de passar para vocês, mas para vocês não se atrasarem, entendeu? Daí, se não der certo, vocês me chamam de novo, não tem problema não. Tá bom. Por que a Lúcia está saindo? Ah, Lúcia, forgado. Depois pede para entrar, sai pede para entrar, não vou aceitar não. Galera, olha lá. Onde a gente parou semana passada? Qual foi a unidade? Boa noite, professor. Buenas. O senhor ia explicar a unidade lá para terminar e não terminou. Aí começou a falar de governo, coisas. Qual que eu não terminei? E 2, 3 lá, parece, né? Peraí, deixa eu ver certo. Ai, professor. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tô esperando, hein, Lúcia? Ah, você falou sobre o trabalho, tropometria, essas coisas, sabe? Ah, tá. Então Aí você hoje é falou avaliação funcional. Então tá certo. Galera, hoje a gente vai falar de avaliação de capacidade funcional. Galera, o que é capacidade funcional? Eu quero que vocês participem mais, tá? Não quero ficar só eu falando, não, que eu tô cansado já desse negócio aí. Estão de brincadeira. Vocês ficam só esperando. Eu quero que agora vocês trabalhem um pouco mais. O que é capacidade funcional? São as capacidades dos movimentos que você usa no dia a dia. Como que é? Fala um pouquinho mais alto, tá baixo o som. Atividades que a gente usa no dia a dia, as funções que a gente usa no dia a dia, como levantar, andar, pegar alguma coisa, isso Olha, foi de caso? elas podem ser encaixadas também como atividades funcionais, mas quando a gente fala de idoso, essas atividades a gente chama de atividade de vida diária. É que para exercer as capacidades de vida diária, eu preciso estar em dia com as minhas capacidades funcionais, da funcionalidade do meu corpo. Então, quando a gente fala de capacidade funcional, a gente vai pensar em força, em resistência, em flexibilidade. Nas capacidades motoras, só que não elas simplesmente, não elas de forma isolada, e sim as maneiras, as formas combinadas de estarmos trabalhando com elas. Então, por exemplo, de que adianta eu, por exemplo, fazer um exercício resistido na musculação, pensando na minha mobilidade, eu vou aumentar a minha força muscular, né? Vou recuperar a minha força muscular, vou trabalhar
para sentir menos dor, para diminuir o impacto da perda de massa muscular, de força muscular. Se eu não trabalhar de forma conjunta a minha flexibilidade, que é o que vai dar a minha amplitude, né, articular, para eu conseguir fazer o passo para andar. Então, existem coisas que não dá para a gente olhar isso não só com o idoso, mas especialmente com o idoso, tudo de forma isolada. Então, por exemplo, por que o exercício funcional ele teve uma aceitação muito grande e tem, né, motivos para ter essa aceitação, e entre os motivos estão a eficiência dele ao mostrar os resultados. Porque o exercício funcional, ele trabalha de uma forma muito mais abrangente, muito mais global. Ele não pensa só, por exemplo, no músculo do bíceps, né? Você vai ter desenvolvimento do músculo do bíceps, você vai fazer o exercício, mas todos eles com algum temperinho, vamos dizer assim, a mais, um temperinho extra, que vai te garantir ou que vai te proporcionar uma adaptação mais rica, uma adaptação mais efetiva e eficiente que vai te agregar valor. Então, por exemplo, quando tem um pessoal do funcional, tem uma linha do funcional que gosta de trabalhar com base instável. Trabalhar com base instável é legal. Para quê? Né? Você imagina um idoso que já está com problema de equilíbrio, você vai pôr o cara na base instável, você vai matar ele. Você vai derrubar o cara. Então, eu tenho que saber selecionar o que eu vou fazer. Base instável é muito bom, por exemplo, para atleta, muito bom para trabalhar propriocepção, para você fortalecer articulações, principalmente tornozelo e tal, para evitar torção, porque você começa a ter um controle maior corporal. Só que olha lá para quem eu falei, né? Quais são os grupos, né, de pessoas que vão estar fazendo essa atividade, né? E tendo, né, essa agregação de valor. Para um idoso, eu particularmente não aconselho, que eu acho que fazer uma coisa dessa é expor ele a um risco muito maior, o que seria um prejuízo gigantesco, né? No caso de uma queda, de uma lesão, já é idoso, o período, né, e a forma de recuperação já é mais difícil. Então, tem coisas que eu preciso mensurar e perceber, né? Porque na nossa área, a gente tem a possibilidade, né, sempre, de fazer adaptações. Então, eu não preciso prescrever um exercício ou uma atividade que eu sei que vai ser muito desgastante para esse idoso. Eu posso adaptar, né? Eu posso diminuir, eu devo diminuir. Eu vou mexer nessa curva de volume e intensidade quantas vezes eu precisar até eu conseguir achar o ponto adequado para ele, para que ele consiga se adaptar, para que ele consiga evoluir. Porque é esse o meu objetivo, é essa a minha função, né? Professor, mas o idoso não quer. E daí? Como que a gente faz? Hein? É uma pergunta. Eu sei que eu preciso melhorar a força e a amplitude desse meu idoso. E eu vou falar para ele que a gente vai fazer treinamento resistido, vai trabalhar com a musculação, com o funcional e tal, e o cara não quer. O que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo de melhorar a qualidade de vida dele?
Vamos lá, povo de Deus. Tem alguém aí ou vocês não estão me ouvindo? Não estão me ouvindo. Estou ouvindo sim, professor. Ué, estão ouvindo e por que não responde? Maluco. Sim, professor, estamos ouvindo. Tá, e quem que vai responder o que eu perguntei? Já respondeu, mas estamos ouvindo. A minha pergunta não era se vocês estavam me ouvindo. A minha pergunta é: eu tenho um idoso que eu estou trabalhando com ele. Eu preciso trabalhar as capacidades funcionais. E ele não quer. Fala, Sérgio. Alongamento, talvez de Não, mas ele não conversar. quer, cara. É, Qual vai ser a abordagem que você vai fazer para convencer esse cara a fazer? Sou eu, ó, eu sou o idoso. aham. Você tá falando para eu fazer. Professor, eu sei, falando, eu mas acho não que eu quero. sei. Oi? Você procurar mostrar os benefícios para ele. Tentar, de alguma Mas eu forma, tô por velho, exemplo, eu tem vou idoso morrer, não vai que adiantar nada não pra quer mim. fazer. E se Aí você fizer uma precisa atividade recreativa? tocar, ter a sensibilidade assim, do que é importante para ele. Por exemplo, tinha uma idosa lá na Vital que a vontade dela era passear com o neto no shopping, só que ela não tinha força para andar. Aí a proposta foi, ó, se a senhora fizer atividade física, aqui a senhora vai ter força para a senhora passear com o seu neto lá no shopping. Aí foi uma forma, e você vai mostrando os benefícios e vai entendendo as necessidades do idoso. Mesmo ele não querendo, você procurar trabalhar dessa forma. Isso, ó, era nesse ponto que eu queria chegar. Você tem que procurar a necessidade do idoso. Porque eu, enquanto profissional de educação física, ao avaliar o idoso, eu vou ter dados significativos do que ele necessita. Eu sei a necessidade física, fisiológica dele. No entanto, ele não sabe. O próprio idoso não tem ideia disso. Ele vai sempre falar para você que ele está bem, que ele não precisa, que ele não gosta. Então, igual a Ana falou, essa senhora ela tinha vontade de andar com o neto no shopping. Então eles pegaram o gancho da vontade, da necessidade que ela tinha e transformaram essa necessidade em um propósito, na motivação para esse idoso trabalhar. Se fosse explicar, e o benefício, porque é bom, dane-se, tem idoso que vai falar assim, meu, eu só estou esperando morrer. E ele vai falar. Né? É igual lá no asilo que eu trabalho, lá na ILPI que eu trabalho. Lá no residencial tem uma idosa que não gosta. Eu chego para ela e falo assim: vamos treinar, vamos malhar, vamos trabalhar. Ela vira para mim e fala assim: mas isso aqui não é casa de repouso? Por que você quer que eu vá lá treinar? Eu tô aqui para repousar. Entende? Enquanto eu não achar para ela um propósito dela fazer o trabalho, ela vai ter desculpa. Então eu tenho que conseguir argumentação e argumentação consistente para mostrar para ele. Uma das coisas é exatamente essa. Eu tenho que mensurar, eu tenho que descobrir qual é a área de interesse. O que realmente atrai essa pessoa para a atividade física. E a partir daí, criar propósito, criar significado para o que ele vai fazer. A avaliação, ela é, claro, uma ferramenta de extrema importância, né? Mas ela não é tudo. Eu acho que tão importante, ou até mais importante que a avaliação, é a forma como você vai conseguir se aproximar e criar os vínculos com esse idoso, para que, a partir desse vínculo, a partir dessa nova forma de contato, você consiga introduzir, por exemplo, a avaliação. E
nem todas as avaliações você vai conseguir fazer. Nem todas as avaliações vão ser necessárias, dependendo do motivo. Bom, quando a gente fala em avaliação de capacidade física, né, a gente começa a entender o seguinte, que essas avaliações, né, elas têm grande influência do metabolismo energético para sua eficiência. E a principal avaliação, né, que vamos abordar é a aptidão cardiorrespiratória. Por que essa é a principal a ser abordada? Galera, eu preciso que vocês participem. Hoje eu não quero ficar só eu falando, não. Parece que vocês ligam esse negócio e saem da sala, vai assistir novela. Tá de brincadeira, ninguém fala comigo. Por que a aptidão cardiorrespiratória é a principal a ser abordada, galera? Oi? Professor, eu consegui entrar agora, professor. Boa noite. Boa Peguei noite. pelo começo. Não peguei Então, no começo. galera, o principal motivo de fazer a avaliação cardiorrespiratória é porque, eu preciso avaliar o consumo máximo de oxigênio, né? Por quê? Porque o meu organismo, ele depende do oxigênio para funcionar bem, né? O oxigênio, ele é o combustível do meu organismo, né? Para de respirar para você ver. Você morre, né? Se você ficar só um pouquinho sem respirar, você fica com tontura, você desmaia, entendeu? Então, se eu estou exigindo mais esforço do meu organismo, é claro que eu vou precisar de mais oxigênio. É claro que eu vou ter que fazer essa avaliação dessa minha capacidade. Por quê? Porque a partir daqui eu posso fazer prescrição com segurança. Entende? E essa avaliação, galera, ela é importante para o idoso, ela é importante para o adulto, para o adolescente e para a criança. Mas para cada um deles eu tenho um protocolo diferente. Eu tenho uma forma de avaliar diferente. Eu não posso me prender a uma única forma de avaliar a minha capacidade física cardiorrespiratória, né? Por quê? Porque eu tenho diversas formas de fazê-la, né? Eu tenho diversas formas de melhorar. Então não adianta eu chegar e falar assim, eu só tenho o protocolo de esteira, igual está aqui a figura, e daí vai pôr eu lá para fazer uma capacidade dessa. Vai chegar um momento que eu vou ter que andar rápido, meu joelho não vai deixar. E aí? Aí a minha avaliação de capacidade cardiorrespiratória vai ser atrapalhada por uma lesão ortopédica. E se o profissional que está me avaliando não tem um AIS embaixo da manga? Como é que fica? Né? Então, para mim, de repente, é melhor eu fazer numa bicicleta. Para mim, de repente, é melhor fazer na piscina. Não sei, tem várias formas de fazer. Agora, se eu não conheço, se eu não entendo, se eu não consigo vislumbrar, né, a aplicação da atividade, a forma de execução de uma determinada avaliação, para eu saber se ela realmente vai trazer a informação que eu preciso ou não. Eu lembro muito claramente, né, do handball uma vez, que exigiram que eu fosse fazer avaliação física com os atletas do handball lá no Centro da Juventude. No Centro da Juventude, não, no CEMAF, no Centro de Avaliação Física. Aí, levei o pessoal do handball lá em fevereiro, conversei com a pessoa que ia avaliar, ela me passou os possíveis testes, né, os possíveis protocolos. Eu escolhi lá, acho que 7 ou 8 protocolos diferentes, né, avaliações diferentes, que para mim eram importantes, né? E eles fizeram. Fevereiro, tá? Quando que eu recebi o resultado dos testes? Em novembro. O que adianta?
Já tinha passado o campeonato. Eu fiz tudo igual eu sempre fiz antes, sem resultado nenhum. Só com os testes que eu faço, que eram os que mais me interessavam. Aí ainda me vem uma determinada pessoa lá do centro de avaliação e fala assim, ó, o seu pivô, né? Falou o nome do atleta, era o meu pivô, ele está com um percentual de gordura muito alto. Você precisa fazer ele reduzir o percentual de gordura. Eu olhei e falei assim, se eu reduzir o percentual de gordura dele, você vai me garantir que esse cara vai fazer 8, 10 gols por jogo? Porque hoje ele faz isso, estando desse jeito. Ele diminuir a gordura. Se não vai modificar em nada agora, na hora, eu estou em período de pré-competição. Então, às vezes, as pessoas vêm querer dar ordens a partir de uma avaliação, né? E não sabe nem qual período você está, como você está, por que você está. Entende? E realmente, ele estava acima do peso. Ele tinha aí por volta de 19% de gordura corporal. Só que era um negão de 2 metros de altura que estava com 106 quilos. Só que forte pra caramba. Entendeu? Quem segurava o cara a hora que ele recebia a bola e ia girar? Ninguém. Deixa lá ele gordão, é assim que eu quero. É mais peso pro povo ter que carregar. Né? Muito mais difícil tirar ele da defesa fazendo isso. Então, existe algumas coisas que a avaliação vai te trazer uma série de informações que são benéficas e tudo mais. Mas quem tem que saber se é benéfico ou não é você, que vai aplicar o trabalho. É você que está prescrevendo exercício. E não a pessoa que nunca viu. Né? Se você levar, por exemplo, avaliar fora, uma pessoa que nunca viu o seu atleta, não sabe a função dele, nunca viu a modalidade, não conhece o seu idoso, não sabe o que ele faz e vai querer dar pitaco. Ah, vai para o inferno. Tá errado, né? Mas eu preciso saber disso porque daí eu consigo fazer essa prescrição com ele. Então, quando a gente tem a capacidade cardiorrespiratória bem desenvolvida, essa pessoa vai ter a capacidade, né, a condição de resistir por mais tempo ao exercício, em diferentes intensidades, é claro, respeitando o seu limite fisiológico, né, e funcional, mas e além do resistir, com uma capacidade cardiorrespiratória melhor desenvolvida, a reposição, a recuperação, a volta a um estado de equilíbrio para continuar o exercício também é mais rápido. Então, quando a gente fala de capacidade cardiorrespiratória, a gente fala bastante, né, do metabolismo aeróbico ou aeróbio, né, que é a mesma coisa. E esse metabolismo, como ele funciona mesmo, vocês já tiveram isso em fisiologia, que o Ronaldo falou para mim que já deu para vocês. Quem vai entrar? Energia por consumo de oxigênio? Sim, mas e daí? O que ele faz? Como assim? O oxigênio vai fazer o quê? Vai fazer a troca de gás dentro do organismo, vai nutrir os músculos, os tecidos. Isso. E a parte energética, né? Ela vai começar a trabalhar. Por exemplo, se esse idoso precisa fazer a danada do equilíbrio, né? De massa corporal, precisa diminuir massa de gordura. Esse metabolismo aeróbio vai ajudar bastante, vai contribuir para isso. Embora só ele também não vai resolver. Se não tiver uma dieta balanceada, adequada, né, junto com o exercício, se não tiver o período de descanso adequado, também não vai adiantar muito, tudo bem? Aí, essa capacidade cardiorrespiratória, eu tenho várias formas de fazer. A melhor maneira, qual seria? Né? Eu ter a pessoa fazendo ela de forma direta, né, em que
a gente leva a pessoa lá para uma esteira, tem um ergoespirômetro lá, e os gases expirados são avaliados, né, e medidos dentro de um determinado aparelho, e aí vai se fazer a predição do consumo de oxigênio. Ou então você faz um teste indireto e faz por estimativa. E daí existem alguns cálculos de acordo com o protocolo que você usa para estimar também esse consumo máximo de oxigênio. No entanto, qual é melhor? A forma direta de se avaliar ou a forma indireta de se avaliar? A direta, sim. Mas quanto custa uma avaliação direta, galera? Às vezes, o meu aluno, né, esse meu idoso, ele não tem a condição de pagar, de repente ele não tem convênio para fazer lá e tudo mais, ele não tem como fazer a direta, faz a indireta. Qual é? Se ela for aplicado direitinho, se for feito o teste de maneira adequada, o percentual de erro é muito pequeno, porque esses testes são todos validados cientificamente. Então, não tem tanto problema assim, tá? Então, olha lá. Para avaliar essa capacidade cardiorrespiratória, os testes têm como característica levar o indivíduo, né, a realizar um esforço físico progressivo, até que se chegue ao esforço máximo ou submáximo, dependendo do protocolo utilizado. Os testes em laboratório são realizados em esteiras ou cicloergômetros e os testes de campo são realizados em pistas com metragem estabelecida. Nos testes realizados em ergômetros, principalmente em esteiras, os mesmos protocolos utilizados para avaliar a capacidade cardiorrespiratória podem, né, ser utilizados para avaliação cardiovascular. Todos os indivíduos, e esse é um ponto importante, né, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Olha só. Aqui fala uma coisa que pode preocupar. Chegar ao esforço máximo. Com o idoso, eu preciso chegar ao esforço máximo? Ou eu fazer o esforço submáximo e fazer uma predição já é suficiente? Idoso, né? Melhor não abusar, galera. Então faz um trabalho submáximo. Por quê? Porque mesmo que ele seja um idoso atleta, você não precisa correr o risco de levar essa pessoa ao extremo e de repente ela ter algum problema, né? Porque infelizmente a gente não sabe como está acontecendo, como está o coraçãozinho do cidadão, né? Então o teste ergométrico, né, e o teste de esforço podem ser realizados utilizando os mesmos protocolos. Porém, o teste de esforço avalia apenas a capacidade cardiorrespiratória, enquanto o ergométrico avalia também a saúde do coração. Se o protocolo é o mesmo, se os dois vão dar resultados muito parecidos, né? Porque durante o teste de esforço eu estou vendo a parte cardiorrespiratória e o mesmo protocolo vai me falar isso aqui, por que eu não chego no médico e falo assim, me passa os dois laudos, observa para mim tudo que está acontecendo comigo? Então, às vezes, a gente orientar o nosso aluno que vai fazer um teste desse é muito importante. O grande problema é que, às vezes, a gente acaba se omitindo com medo da pessoa entender a gente de forma errada, né? Isso é muito complicado, mas eu só posso ter uma atitude dessa a partir do momento que eu me garanto em relação ao conhecimento. A partir do momento que eu tenho a certeza do que eu estou fazendo é o ideal, é o correto. Tudo bem? Aí, a gente chega nos testes, né, de avaliação de vida diária, de atividade diária.
avaliei meu coração, tá legal, tá funcionando, tá numa boa, tudo bonitinho. Tenho uma condição cardiorrespiratória boa, né? Tá tudo funcionando bem. Eu tenho assim, um bom percentual ou índice aí de VO2, né? E tenho a condição de fazer muita coisa. Só que eu preciso entender que a parte específica dos testes, a parte mais importante dos testes, elas podem sofrer uma avaliação subjetiva. E esse é um problema que a gente tem que ficar atento, porque tudo que é subjetivo, ele pode ser avaliado em dois extremos quando se tem dois avaliadores diferentes. Então, por exemplo, se eu for pensar numa atividade de locomoção para um idoso, eu vou ver o quanto esse idoso consegue ter de mobilidade nos membros inferiores para fazer a locomoção. Depois que eu perceber essa mobilidade, que eu vou me atentar, né, ao equilíbrio. E quando eu tiver essas duas avaliações de forma separada, independente, eu vou fazer uma avaliação completa dessa locomoção, para combinar o equilíbrio e a amplitude. Para combinar o equilíbrio com a força. Para combinar o equilíbrio e a flexibilidade, a amplitude, com a coordenação do movimento. Então eu faço uma avaliação e tenho que ter olhar para muitas coisas. Aí, galera, é que o bicho começa a pegar, porque nem sempre as pessoas conseguem se preparar e entender, né, a importância disso. Então, a atividade de locomoção é um tipo de avaliação extremamente importante para o idoso. Das atividades domésticas, como será que a gente avalia a atividade doméstica? E as atividades de autocuidado? O que são as atividades de autocuidado? Né? Eu tenho algumas possibilidades, né, que vão começar desde habilidade manual, né, que é muito importante para o idoso, coordenação motora fina, global, e aqui aparece ele trocando uma lâmpada. Isso parece uma tarefa muito fácil, mas se o idoso ele não tem mais a segurança, né, para desenvolver essa habilidade, como que vai fazer? Como que vai resolver? Né? Então, por exemplo, abrir e fechar uma porta, um cadeado, uma fechadura, trocar uma lâmpada, se trocar de roupa sozinho, né, se vestir sozinho, tomar banho sozinho, preparar o próprio alimento. Então, tem muitas coisas que a gente fala de habilidades manuais, de habilidades de vida diária, que dependem dessas capacidades físicas. E não estamos falando de atletas, não estamos falando de pessoas extremamente ativas e tudo mais. Não, essas capacidades são para todos, são para todas as pessoas. E aí é que está o problema. Qual é o maior erro que a gente comete mesmo, que a gente já comentou em outras aulas, que a gente comete com o idoso? Quem lembra? É querer fazer tudo para ele, tirar a autonomia dele, né? E por que isso é ruim, Aninha? Hein, Ana? Porque faz com que ele se sinta incapaz e outros ficam até com preguiça, aí vai perdendo a habilidade. Nosso corpo ele é movimento, né, o tempo todo.
e a gente se desenvolve, a gente aprende através do movimento, a gente vive e melhora em saúde, em tudo, através do movimento. E muitas vezes a gente comete esse erro, né? De, não, tadinho, não vai fazer não, tá cansado. Não, não, vem cá, eu faço para você. Não, eu faço. E ele fica sem fazer tudo da vida e vai atrofiar. Vai ficar ruim. Então eu tenho que, na verdade, fazer o caminho contrário que a gente faz. Eu preciso estimular o meu idoso à prática de atividade física, à prática do exercício. Só que eu tenho que entender, ele tem que fazer o que ele gosta. Porque se não for o que ele gosta, o idoso não vai fazer. E não tem Cristo que o convença a fazer se ele invocou com você que não vai. Né? O idoso, ele se torna muito teimoso, né? E é normal. Agora eu fico imaginando eu, idoso, eu já sou teimoso agora. Quando eu ficar velho, vai ficar pior ainda. Então, o que a gente precisa entender é que durante o processo de envelhecimento, né, a gente vai aí tendo as perdas naturais do envelhecimento, né, e por apresentar perdas, né, as interações entre essas perdas, elas se tornam muito significativas. E daí o que acontece? A pessoa começa a sofrer. Então, por exemplo, era um adulto altamente ativo, era o chefe da família, era o provedor de tudo, de repente se aposenta, para de fazer tudo, diminui a renda, não consegue mais andar, trabalhar e tal, não sei o quê. Como fica a autoestima dessa pessoa? Como que ela vai entender todo esse processo que ela foi perdendo a sua condição natural, como ela vai encarar isso como uma coisa normal, né? Não é fácil, é difícil demais. E nós temos, né, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão para conseguir evitar que isso aconteça com o idoso, para conseguir mostrar para ele o quanto ele ainda pode viver, o quanto ele ainda pode ser independente, o quanto ele ainda pode ser feliz fazendo tudo o que ele quer fazer. Agora, parece às vezes que a gente tem medo de fazer isso, né? E eu entendo. Por exemplo, se eu estou dando aula para uma idosa, lá no residencial, e qualquer coisa que acontecer com ela, qualquer coisa, durante a minha aula, a responsabilidade é minha. Eu lembro uma vez que tinha uma senhorinha lá, ela com Parkinson e tal, né, perdeu muita massa muscular, estava com pouquíssima mobilidade, e eu terminei a aula, são 12 idosos, estava eu e mais 2 cuidadoras, a gente ia sair com as idosas da sala onde a gente estava lá, que a gente faz a aula, ia levá-las para o refeitório, porque estava na hora do café. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma idosa, ajudei ela a levantar, dei o andador dela na mão dela e fui acompanhando até o refeitório. Deixei ela lá, voltei. A hora que eu voltei, uma das cuidadoras estava pegando essa senhorinha que a gente tem lá com Parkinson e tudo mais, e ajudou ela a andar da cadeira que ela estava até perto de uma cadeira de rodas. Só que essa cadeira de rodas já estava ocupada com uma outra idosa. O que essa cuidadora me fez? Virou para essa mulher com Parkinson, com grande dificuldade de ficar em pé, com grande dificuldade de equilíbrio, e falou para ela assim: espera aí, eu vou buscar uma cadeira para você. Soltou o bracinho da idosa e foi buscar a cadeira. Quando ela voltou, estava a idosa onde?
Tá lá mais um corpo estendido no chão. Meu, ela sabe que a idosa não pode. Então deixa ela sentada, vai buscar a bagaça da cadeira. A hora que voltar, põe uma cadeira do lado da outra, tira e leva. Ela já tinha feito atividade física, já estava cansada, já estava mais debilitada. Por quê? Porque o Parkinson fica contraindo a musculatura, cansa demais. A gente alonga, a gente faz o trabalho, a gente faz o trabalho de fortalecimento, mas o desgaste muscular é gigantesco por causa do espasmo que tem, que é próprio do Parkinson, aquela tremedeira que é própria do Parkinson. Então eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que entender que todas as vezes que eu vou trabalhar com o idoso, a primeira coisa que eu penso para ele é isso, ó, qualidade de vida. E se eu não tenho mais essa possibilidade de promover a qualidade de vida, que o meu trabalho seja paliativo. O que é ser um trabalho paliativo? É uma atividade que vai evitar, que vai diminuir o sofrimento. Então eu tenho que ter a plena consciência disso, né? Às vezes as pessoas falam até que a gente tem que ser muito frio. Eu não concordo que tenha que ser frio, porque a gente tem que demonstrar sentimento e tudo mais. Mas a gente precisa aprender a controlar, a delimitar esse sentimento. Porque transferir para o idoso esse sentimento não é uma boa ideia, né? De preocupação, de medo, de ansiedade. Para o idoso, eu tenho que transferir sentimento de autoestima, de possibilidade de, como eu vou dizer, de melhorar essa qualidade de vida dele, né? Porque, galera, não é fácil, tá? Então vamos lá. Qualidade de vida. Para avaliar a qualidade de vida, existem questionários específicos, né, para a população idosa, que são adaptados de outros modelos de questionário, bem qualificados e desenvolvidos para a população em geral. Entre esses questionários, destaca-se o Who Call World, né, que é específico para a população idosa. Ele avalia a qualidade de vida por meio de 6 diferentes aspectos. Então, funcionamento dos sentidos, autonomia, morte e morrer, atividades passadas, presentes e futuras, participação social e intimidade. Esses aspectos são avaliados em 24 questões específicas e a partir daí se obtém, né, um score e você compara com uma tabela para mensurar a qualidade de vida desse idoso, desse indivíduo. O RUCOL World ele é bem legal, né? São 24 questões. O RUCOL completo, né? Ele são 100 questões. Então, para fazer com o idoso é muito complicado. Por quê? Porque o idoso não tem paciência para isso. E tem um detalhe: esse é um questionário da psicologia, né? Muito usado na psicologia. E só que tem um detalhe: tem gente que não sabe aplicar, tem gente que não pode aplicar o RUCOL, né? Por quê? Porque o RUCOL é da seguinte forma: se o idoso sabe ler e ele escreve bem, tá? Você entrega o teste na mão dele, uma caneta e fala, ó, responde. E você não interfere em absolutamente nada. Ah, eu não entendi isso aqui. Lê com ele de novo. Mas você não pode explicar uma palavra. Você não pode explicar absolutamente nada. Porque senão o teste fica com viés, né, de erro, com margem de erro ampliada. Então, por exemplo, se o idoso não lê, ou se ele está com dificuldade de ler, porque a letra está pequena, ele está sem óculos, sei lá. A única coisa que o avaliador pode fazer é ler o teste para esse idoso. Só. Mais nada. Tá? Então a gente precisa aprender a aplicar os testes e precisa ter também depois a tabela de pontuação, porque cada resposta tem uma determinada pontuação, daí você soma aquilo, tem uma tabelinha, você vai ver como que está esse reconhecimento da qualidade de vida. Tudo bem?
E daí, eu pergunto para vocês, vou parar de compartilhar esse negócio. Aí eu pergunto para vocês, como vocês acham que pode funcionar essa avaliação funcional? Agora é com vocês. A capacidade física. Rafael, cortou. Fala de novo que eu não entendi. Avaliando as capacidades físicas necessárias para um ativo. Isso. Mas, beleza, eu fui lá e fiz uma atividade, por exemplo, de locomoção. Com ele, detectei que ele está com dificuldade. O que eu vou fazer a partir daí? Aí vai ver onde que ele está com dificuldade para escrever algum exercício para melhorar essa locomoção dele. E se eu vi que o problema está lá nas atividades de vida diária? De, por exemplo, de autocuidado. Ele não consegue se trocar, ele não consegue lavar a louça, ele não consegue se alimentar sozinho. Como que eu, profissional de educação física, posso ajudar? Tem que auxiliar nas capacidades funcionais ali, né, para aumentar o fortalecimento dele nas atividades diárias. Então, mas aí é que tá, ele não está conseguindo fazer as atividades diárias. O que eu preciso fazer? Fortalecer o corpo no todo? Qual é o propósito que eu tenho que pôr para essa pessoa, galera? Porque para vocês é muito fácil. Se eu falar assim, ó, vocês vão ter que fazer isso porque vocês vão melhorar, beleza. Vocês estão na flor da idade, vocês vão pegar o negócio e vão fazer. Agora, um idoso, muitas vezes ele já não tem a motivação, não tem a energia necessária para isso. Então, o acompanhamento próximo, a estimulação e, principalmente, a forma de aplicação agradável para esse idoso vai fazer toda a diferença. Tá? O fortalecimento ele vai vir com a natureza do exercício, beleza, entendeu? Mas o que eu preciso entender é como criar esse vínculo. Então, por exemplo, uma coisa que, quando eu fazia as colônias de férias dos idosos, que era sucesso garantido, era quando eu fazia o bailinho. Aí ia lá, põe os sons, bailinho e tal, eles iam dançar. Por quê? Porque esse era o maior interesse de todos os idosos que estavam lá. Mas eu deixava para fazer mais perto do final. Eu queria que eles participassem de outras coisas. Eu queria que eles conhecessem outras coisas. Porque seria a melhor colônia de férias do mundo para eles, se eu chegasse lá e falasse assim, ó, hoje é bailinho. Tá 1h30 às 5. Eles não queriam outra coisa, ia ficar dançando a tarde inteira e no outro dia pedir mais. Só que daí eu penso, qual é a contribuição que eu estaria dando por fazer um trabalho único assim? Não ter uma variabilidade, não ter uma disponibilidade de recursos adequados, né? E mesmo assim, ir lá e fazer o negócio acontecer. Então, na aula passada, eu pedi o trabalho para vocês, que a Lúcia falou. Alô? Sim. Eu pedi o trabalho. Qual o trabalho? Sim. Não, sim, eu sei. Qual? O que era o trabalho, gente do céu? É os testes. Os testes. Teste de agilidade, teste de coordenação. Se alguém quiser pôr os testes funcionais, também pode, tá? Não tem problema. O modelo eu mandei para vocês, lembra? Né, do Word, sim, como sim. fazer e tal. Sim, passou. Aí, olha só. Quando eu penso nessas atividades de avaliação funcional, tem alguns que vão servir tanto para mobilidade, agilidade, como para capacidade funcional, né? Então, eu tenho que pensar que, assim,
as possibilidades que eu tenho com o meu idoso, elas são gigantes. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês, só para vocês terem ideia de como a gente pode ter muita coisa à nossa disposição. Cadê? Aqui. Vou mostrar para vocês uma planilhinha de avaliação de capacidade funcional de idoso, tá? De aptidão física e capacidade funcional. O quanto de possibilidades e opções a gente tem para fazer o trabalho, tá? Opa, aqui. Olha lá, isso aqui foi de um curso de avaliação física de idosos que eu fiz, tá? Ué, fiz errado, desculpa. Apareceu aí? Não. Não! E agora? Apareceu. Sim. Tá. Então, olha lá. Eu tenho protocolos para mulheres e para homens. E eu tenho as tabelas de referência. Tá? Então, por exemplo, vamos lá na tabela de referência. Vamos pôr o de mulheres, tá? Então, olha lá. Isso aqui é o que eu posso fazer com as idosas. Aqui eu vou tentar aumentar para vocês conseguirem enxergar. Então, olha lá. Eu posso trabalhar com as minhas idosas. Eita, por que você não tá... Ah, eu aumentei aqui. Vamos lá. Eu vou pôr para ela, ó, nome, idade e tal, bonitinho, peso, estatura, e eu venho para as dobras, perímetros, depois eu vou ver a parte antropométrica, tudo que eu puser aqui vem os resultados. IMC, classificação do IMC, o risco de mortalidade, né, o risco de cintura quadril, né, o risco cardiovascular. Vou ter duas medidas indiretas de densidade corporal, tenho duas de composição corporal, e eu vou tendo diversas, né, possibilidades dessa avaliação. Por exemplo, daí, por que ele não está indo para lá? Deixa eu diminuir aqui para ver se vocês conseguem ver. Ah, ele não está respondendo. Mas eu tenho, ó, teste de caminhada de 6 minutos, de passada estacionária, capacidade funcional, né? Força de preensão manual. Ele travou. Espera aí, galera. Ele não está querendo deixar eu mostrar para vocês essa bagaça desse Excel. Eu odeio Excel. Não salvar, não quero que salve. Espera aí, eu vou abrir de novo. Então, é que eu não posso aumentar para vocês, esse é o problema. Eu tenho aqui a capacidade funcional, né, as tabelas de referência, que vão estar aqui, por exemplo, ó, eu tenho a tabela de referência do IMC, o indicador de risco de relação cintura-quadril, né, a classificação para idosos do IMC, os resultados para teste de passada estacionária, teste de caminhada, de força muscular de membro superior, de força muscular de membro inferior. Tenho uma tabela de referência de flexibilidade aqui também, tá? Para as mulheres. Então, eu tenho uma infinidade, né, de possibilidades para desenvolver o trabalho tanto com homens como para mulheres, né? O homem, eu tenho outros testes de força, de equilíbrio estático e tal, que eu uso, né? Que eu posso usar com eles. E tem gente que não faz. Agora,
Se eu conseguir fazer isso tudo aqui bonitinho, eu vou ter bastante tempo, na verdade, para testar, né, para fazer todo o trabalho com elas. Por quê? Porque, ó, vou ter teste de levantar e sentar, teste de agilidade, de velocidade máxima ao andar, de velocidade de andar normal, de equilíbrio estático, de pressão manual. Então, Professor, oi. no caso, você pode usar também como parâmetro para mostrar para elas, as idosas, a melhoria que está tendo, pode fazer isso? Ou você usa? É exatamente para isso. O que acontece é assim, eu vou começar, né, com algumas dessas avaliações. Eu não faço todas, nem tem como fazer todas, porque, por exemplo, eu tenho algumas idosas que são cadeirantes. Então, por exemplo, o teste de andar, eu não vou fazer, né? Por quê? Ela não anda, ela é cadeirante. Então, eu preciso entender qual é o público-alvo que eu tenho para eu conseguir selecionar o melhor teste. Aí, o que eu preciso fazer? Depois que eu apliquei o teste, depois que eu vi essa capacidade funcional, eu preciso prescrever o exercício em cima do que está com a maior necessidade, o que está precisando mais, e repetir os testes, né, periodicamente, para eu saber o quanto está melhorando, o quanto o meu trabalho está adiantando, e para mostrar para o meu idoso, ó, o seu resultado está assim. O problema é que muitas vezes a gente detecta, né, por exemplo, um desequilíbrio de força, tá? De pressão manual. E eu vou lá e começo a prescrever e faço tudo muito preocupado com aquele determinado índice que está ruim. Só que eu esqueço dos outros. Aí no próximo teste, aquele lá ficou bom pra caramba, o outro tá ruim. Então, eu tenho que pensar nesse idoso, nessa idosa, de forma integral. E trabalhar em cima disso para melhorar o que não está bom, ou melhor, para melhorar o que está bom e recuperar o que não está. Tem gente que esquece e só quer recuperar o que não está bom. E esquece, o que está bom já não precisa fazer nada. Precisa manter, precisa fazer um trabalho, né, de manutenção, de desenvolvimento com esse idoso. Por quê? Porque o envelhecimento não para, né? Ele não estaciona, infelizmente. Bom seria se ele parasse, mas ele não para, né? O impacto, né, do envelhecimento, ele é muito cruel, cara, ele é muito cabuloso, né? Eu vejo, eu tô até assim, eu tô desde o dia 10 de março, desde o dia 10 de março, sem ir lá no residencial. São mais de 2 meses. Eu tô com medo quando eu puder voltar, de como elas vão estar. Eu sei que a proprietária lá, os enfermeiros, os cuidadores, estão estimulando, estão fazendo coisas com elas, mas não é a mesma coisa de quando eu estava lá, quando estava fisioterapeuta, quando estava terapeuta ocupacional, o professor de música. Então tinha muita atividade para elas todos os dias. Então elas eram muito estimuladas todos os dias e mesmo assim, teve uma vez que eu fiquei, uma das senhoras ficou gripada, ficou 2 semanas sem fazer atividade, porque ela estava muito ruinzinha, foi para o hospital e tudo. E quando ela voltou, como estava debilitada, cara. Eu me assustei, eu fiquei impressionado. Assim, em coisas de 2 semanas, a dificuldade dela andar aumentou em 70%. E eu trabalhando, a fisio trabalhando, ela tendo fisioterapia fora da casa, né? Além da fisioterapeuta da casa, tinha uma outra que ela ia 2 vezes por semana, não voltou, não recuperou. E o Alzheimer foi embora, né? Se desenvolveu assim, muito rápido.
tá? Dela não lembrar de mim de uma semana para outra. Entendeu? Então, eu tenho que chegar lá e me apresentar toda semana. Parece aquele filme, como se fosse a primeira vez. Toda vez eu tenho que ir lá falar quem eu sou, por que que eu tô lá, o que que eu tô fazendo. Ela conta a mesma história para mim. Só que agora não é só uma. Das 12 que a gente tem na casa, já tem 6 ou 7 com Alzheimer desenvolvendo bastante. E algumas já estão entrando naquele período do Alzheimer, na fase do Alzheimer, que elas ficam agressivas. Então daí tem que dar os calmantezinhos para elas. Né? Calmantezinho, o negócio é uma pedrada. E daí ela fica assim, agora na zona sem gás de tudo. Aí como que você trabalha? Como que você faz o trabalho? Aí a sua atenção tem que estar redobrada. Em questão de peso. Ah, professor, mas você falou que trabalha com halteres de 1 quilo. Sim, eu trabalho com halteres de 1 quilo. Para gente não é nada. Mas para cair numa idosa e machucar feio, é 2 palitos. Por quê? Porque se ela derruba e cai na perna dela, já vai ficar um roxão, dependendo de como tiver a hidratação da pele, né? Se tiver baixa hidratação, vai cortar. Se ela for diabética, vai ser difícil para cicatrizar. Então, tem um monte de detalhe que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a família não vai querer saber, né? Porque, derrubou por causa do Alzheimer, por causa da medicação, não sei o quê. Derrubou porque o professor não prestou atenção. Derrubou porque você não estava atento no que estava acontecendo. E a família está certa, né? Se você está vendo que a pessoa está meio mais para lá do que para cá, não vai dar o peso na mão dela. Vai fazer outro trabalho. Eu fazia trabalho com almofada lá. Peguei aqueles espaguetes de piscina, cortei em 3 para fazer barrinha para elas mexerem e tal, para substituir o peso. Entendeu? Professor, mas qual é a eficiência disso? Não sei, é paliativo. Né? Eu preciso estimular o movimento, eu preciso melhorar a coordenação. Só que eu faço só uma vez por semana, eu sei que o meu trabalho é paliativo. Eu sei que o meu trabalho vai apresentar pouquíssimo resultado de melhora. Para ter melhora, eu precisava estar lá pelo menos todos os dias, no mínimo 3 vezes por semana. Professor, mas tem outras coisas? Tem, mas não adianta. É diferente, é trabalho específico, né? Então, uma coisa a gente precisa entender, avaliar e saber até onde eu posso chegar. Outra coisa é eu entender que eu tenho que fazer o meu melhor sempre, mas que nem sempre esse meu melhor vai trazer o resultado que eu espero como idoso, porque cada idoso é diferente. Então eu tenho que, muitas vezes, aceitar, né, a proposta de trabalhar de forma paliativa, que é muito ruim. Pelo menos para mim, que trabalhei com esporte de rendimento. Entender que eu tenho que parar de pensar em performance, em evolução e trabalhar paliativo, dói, machuca pra caramba. Porque a gente sempre quer mais, não adianta. Certo, galerinha? Na verdade, é trabalhar para perder com menor velocidade, né, professor? Porque perda vai ter. Falou tudo. É exatamente isso. Para retardar a velocidade da perda. Perfeito. Parabéns. É exatamente isso. E a gente tem que trabalhar pra caramba. Porque se a gente consegue diminuir essa velocidade da perda, para eles já é um lucro gigantesco. Se você conseguir reverter, né, que nem a Ana trabalhava lá na academia na Vital, lá é uma realidade completamente diferente da realidade que eu trabalho. Por quê? Porque eu já trabalho com senhoras cadeirantes que estão institucionalizadas, que a gente sabe que o trabalho é paliativo. Lá na academia, não. Lá na academia tinha um monte de gente autônoma, né, que tinha autonomia para sair de casa, ir lá treinar, tinha propósito para treinar, e eles tinham equipamentos que davam esse suporte ainda maior para o treino, além do conhecimento deles. Entendeu? Então, lá conseguia-se reverter diversas situações. Lá conseguia
diminuir a velocidade de perda, melhorar o que já perdeu, recuperar um monte de coisa. Sem dúvida, né? O trabalho do Adriano, do pessoal lá da Vital, é muito bom, muito reconhecido, né? Mas, por quê? Porque existe toda uma estruturação para isso. Agora, quando tem que adaptar, como eu faço, aí a gente precisa tratar o coraçãozinho e a cabeça para aceitar e entender. E uma coisa que vocês precisam saber e aprender e entender é que na vida existem duas palavrinhas que a gente não pode esquecer. E no nosso trabalho, a gente sempre vai estar com elas, que é o ideal e o real. O ideal era eu poder trabalhar para diminuir a velocidade das perdas, para recuperar as perdas com as minhas idosas, para melhorar a qualidade de vida delas em todos os aspectos, trabalhando, né, estando lá 3 vezes por semana, isso é o ideal. E o real? O real é que eu só posso estar lá uma vez por semana. O real é que o material que eu tenho, ele é limitado e precisa ser limitado por causa da realidade delas, né? Da adaptação que tem na casa. Então, o real é a nossa vida diária. É o que a gente tem em mãos, é o que a gente vai ter que adaptar, é o que a gente vai precisar ter jogo de cintura para conseguir trabalhar. Não que lá na academia, com toda a estrutura, não tivesse que ter jogo de cintura. Tem, né? O que eu estou falando é assim, entender uma realidade, entender o que a gente tem de real, né? Para tentar se aproximar do ideal. Porque o ideal é a gente conseguir prolongar a vida da pessoa com qualidade de vida, né? A gente precisa adicionar qualidade aos anos a mais de vida que os idosos têm hoje. E não adicionar mais anos à vida que os idosos têm hoje. São situações bem diferentes. É isso. Ajuda em mais alguma coisa? Eu falei que eu não queria falar, desembestei falar aqui e não parei nunca mais. E aí, galera? De boa. Dúvidas? Fala, Rodrigão, você não falou nada hoje, cara. Saudade da sua voz. Vou mandar a demo que eu fiz cantando 2 anos atrás. O quê? Mandar meu CD. Gravou? Olha o cara, mano, do quê? De música, eu sei. Qual o ritmo? Oi? Tô te zoando. Só pra você tá de sacanagem. Tô achando que você tá falando sério, cara. Aí, ó, você tá vendo? A inocência da pessoa acredita em todo mundo. E o cara tá me zoando. Vou lembrar disso na hora de corrigir sua prova. Deixa comigo. Você que vai corrigir é o São Paulo. Quadradinho. Você é quadradinho. Ah, sou de São Paulo. Puta. Mas eu vou corrigir o trabalho, bobão. Você tá aqui, ó, na minha mão, doidão. Galera, então por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Estudem bastante, façam o AVA, pelo amor de Deus. Tem muita gente sem fazer o AVA. Desafio nota máxima. O desafio nota máxima, essa semana agora, que entra, tem lá o adicional lá, sei lá o que. Parece que vale mais ponto e tal, não sei o que. Vamos tentar chegar até o fim do mês aí com pelo menos 5.000 no AVA, hein? Quem tiver mais, que vá para 10, então. Tudo bem? Semana que vem eu pego no pé do vocês de novo. Certo, galera? Boa noite, professor. Certo, professor. Até mais. Tchau, professor. Boa noite, professor. Certo, professor. Tchau, professor. Tchau. Beijo, professor. Beijo, filho. Segura. Tchau, Tchau. Tá, vai dar tchau pra ele, ó. Ei, dá tchau pra mim. Tchau. Oi, professor. Tudo bem? Tchau, professor. Tchau. Agora? Tchau.
Cresceu, cortar esse cabelo aí, doidão. Mano. Quarentena, não tá postando foto. Posta foto, cortar cabelo. Caraca, nem reconheci o cara. Nem faz barba, professor. Nem barba faz mais. Então, é que o nome tava escrito embaixo, senão eu não ia saber quem era. Ia falar aluno novo. Não conheço, cara. Eu tô igual mendigo, filho. Até mesmo? pra pedir um dinheirinho no final. Mas eu não vou porque o coronavírus tá apertando. Oi? Pra pedir dinheiro no final tem que fazer malabares, cara. Nada, não tem pra ver nada, não. Ninguém dá nada. Falou, professor, até mais. Tchau, fica com Deus. Alô, garoto, você também, até mais.